Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos da primeira parte das causas primárias, capítulo 3 da criação. Vamos estudar hoje sobre a formação dos seres vivos, da pergunta 43 a 49. Na pergunta 43, quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos respondem, no começo, tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Não podemos precisar a época exata do aparecimento da vida na Terra. A ciência caminha para isso. O que os espíritos nos dizem no capítulo 10 da Gênese é que provavelmente houve criação simultânea e múltipla de cada espécie animal. Que a imensa variedade dos corpos resultam de pequeno número de elementos combinados em proporções diferentes. E que os elementos que desempenham o papel principal na composição dos vegetais e animais são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. E as diferentes proporções desses elementos originam a variedade das substâncias orgânicas, como os músculos, os ossos, o sangue no animal ou a seiva, as folhas, os frutos no vegetal. Na pergunta 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos? E os espíritos respondem, a Terra lhes continha os germens, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram e então se multiplicaram. Na Gênese, no capítulo 10, item 15, podemos ter uma ideia do que aconteceu na origem dos tempos. Os corpos dos primeiros seres vivos se formaram pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. Na pergunta 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. E Kardec faz uma nota. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos, se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem, senão a uma certa temperatura em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma força a grandeza de Deus? Longe disso.
corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Na Gênesis, capítulo 10, item 17 e 18, os Espíritos nos ensinam que os seres orgânicos assimilam o princípio vital, que também é matéria transformada do fluido cósmico universal, para que a combinação dos elementos gerem a vida. Sem o princípio vital, a combinação do oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono formaria um composto inorgânico, como uma pedra, por exemplo. Na pergunta 46, ainda há seres que nasçam espontaneamente? E os espíritos respondem, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Nos itens 20 e 21 do capítulo 10 da Gênese, os espíritos explicam que não estavam fazendo apologia à teoria da geração espontânea desbancada por Louis Pasteur em 1862. A questão proposta por Kardec era se em nossos dias formam-se espontaneamente seres orgânicos sem o concurso de germes preliminares, em outras palavras, sem o pai e a mãe. O princípio da geração espontânea não pode aplicar-se senão aos seres das ordens mais inferiores do reino vegetal e animal. São os que primeiro apareceram sobre a Terra e cuja geração provavelmente foi espontânea, no início da formação da Terra, então. Na pergunta 47, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os espíritos respondem, sim, e veio ao seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Moisés fala isso. No capítulo 12 da Gênesis, item 11, explica que Moisés está mais conforme a verdade, quando afirma que Deus formou o homem com o limo da terra. A ciência nos mostra que o corpo do homem é composto de elementos hauridos na matéria orgânica, ou seja, são os mesmos elementos originados do limo da terra. E na pergunta 48, poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos são taxativos. Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Conforme o item 29 do capítulo 11 da Gênese, quando a Terra se encontrou em condições climáticas próprias à existência da espécie humana, ali se encarnaram espíritos humanos. Quer esses espíritos tenham sido criados em tal momento, quer tenham vindo à Terra completamente formados, sua presença desde um tempo limitado é um fato. Sob a sua influência e mediante o exercício das suas faculdades, esses corpos foram modificados e aperfeiçoados. Nós sabemos que os primeiros corpos pareciam mais animalizados, pareciam mais uns macacos. Com o passar do tempo, vieram espíritos mais evoluídos de outros orbes. Emmanuel fala muito bem isso no livro A Caminho da Luz. E lá ele nos diz que esses espíritos que vieram de outros orbes ajudaram no desenvolvimento do cérebro humano, no desenvolvimento do corpo humano. Na pergunta 49, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? E os espíritos respondem, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto,
Pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Depois de tudo que estudamos, fica claro que não há necessidade do surgimento espontâneo do ser humano, quer dizer, sem um pai e uma mãe, para darem origem à formação do feto, já que o homem já adquiriu as condições necessárias à procriação da espécie. Assim, nós encerramos o estudo das perguntas 43 a 49, referentes à formação dos seres vivos. Muito obrigada e até o próximo encontro.